Hello Fighters, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu vou estar trazendo um mini podcast, um SWCast Pocket, se a gente pode dizer assim, que é sobre a carreira da Ronda Rousey. Claramente, você que está aqui no canal, você já ouviu falar em Ronda Rousey em algum momento. Se você não viveu numa caverna durante os últimos 20 anos, você conhece quem é. E claramente eu vou estar trazendo algumas curiosidades e trazendo um pouco da trajetória dela aqui. Não vou separar por blocos, mas eu acho interessante a gente separar por tópicos, que eu vou estar explicando aqui para vocês, desde a origem do apelido Roundy, pro início da carreira dela, as polêmicas envolvendo na WWE, como o MMA mudou para sempre por causa dela, tudo isso agora a gente vai estar comentando. Então bora lá, sem muita enrolação. Para vocês que não sabem, na verdade 90% do público que não assiste WWE não sabe isso, mas muita gente acha que o apelido Round, que significa mais ou menos como briguento, pessoa enérgica, foi dado aleatoriamente. Mas não, na verdade ela pegou, como nós fãs de WWE sabemos, do Round Piper. E sim, ela decidiu homenagear ele porque ela sempre foi fã de Pro Wrestling. Ela sempre já disse isso. E ela decidiu homenagear ele, tanto que o próprio Round Piper, em vida, ele deu uma honra. Ele falou que foi uma honra que a Ronda fez pra ele. Foi sem dúvida nenhuma um ponto de virada muito bonito da trajetória dele e pra ela também, obviamente. Ela começou treinando judô muito nova, incentivada pelo pai dela. Só que aí que tá a questão. Ela tinha 8 anos quando ele faleceu de forma trágica. E isso mudou totalmente a vida dela. Tanto que ela resolveu se dedicar à carreira dela. Praticamente todos os treinos que ela fazia em dedicação ao pai dela. Foi por causa dele que ela dedica todas as lutas dela, toda a trajetória que ela teve na vida dela inteira de lutadora. Ela chegou a ter uma dieta e dedicação tão absurda, até praticamente da adolescência até ela ir para as Olimpíadas, que ela treinava todos os dias, 6 horas por dia, sem exceção. E deu muito certo, porque em 2008 ela se tornou, aos 21 anos, a primeira lutadora americana a ganhar a medalha de bronze, ou melhor, a medalha como um todo no judô feminino. Ou seja, ela foi a primeira mulher da história americana a ganhar uma medalha de judô nos Estados Unidos, obviamente, com apenas 21 anos nas Olimpíadas de Pequim, tanto que vocês estão vendo a foto aqui na tela. Mas a gente sabe que o MMA ia mudar para sempre graças a Ronda Rousey, e obviamente, depois das Olimpíadas ela sentiu que queria mais desafios, e foi aí que ela entrou no MMA, né, no Mixed Martial Arts, né? Antes mesmo de entrar no UFC, no MMA como um todo, o esporte que ela ia dominar, ia ser o rosto durante anos e anos. No começo, o MMA era praticamente quase todo dominado por homens. As lutas femininas quase não existiam, quando existia ninguém dava valor. Essa é a mais pura verdade. Você pode confrontar nos comentários, você pode falar o que for. Mas muitos donos de eventos falavam que mulheres não deviam lutar e que não dava público. Mas a Ronda mudou tudo isso, porque quando ela começou a ganhar todas as lutas de forma avassaladora, ela tinha uma especialidade absurda na chave de braço, que virou até um golpe de registrado dela, tanto para pro Pro Wrestling, tanto pro MMA. Ela finalizava a maioria das adversárias dela em menos de 1 minuto nas lutas, a maioria das vezes. Tanto que a gente viu recentemente isso acontecendo quando ela enfrentou a Gina Carano no MVP edição número 1. As pessoas começaram a ter que ela não era só uma lutadora qualquer. Ela com certeza seria uma das maiores, se não a maior, desse meio. O ponto mais alto foi quando ela foi chamada para o UFC. Na época, o UFC não tinha nenhuma categoria feminina. Tanto que o presidente Dana White tinha chegado a público na época falando que nunca ia ter uma luta feminina no UFC. Só que a Ronda Rousey foi tão carismática, tão bom o sucesso dela, que o Dana White decidiu mudar de ideia, criou a categoria peso galo só por conta da Ronda Rousey, e ela foi a primeira mulher da história a virar campeã do UFC. Sim, ela foi por causa dela que as mulheres começaram a ter espaço na luta ali, no MMA, foi por causa dela que começou a ter os cinturões femininos, e ela ficou anos com o reinado, defendendo o título várias vezes. Ela fez um pop absurdo para as diversas lutadoras, tanto que se hoje em dia existem as lutas femininas no UFC, e são, por incrível que pareça, algumas são as mais esperadas das noites dos eventos, muito mais do que a dos lutadores, é tudo por causa graças a ela. Ela sem dúvida nenhuma abriu as portas do octógono e dos rings para muitas mulheres nesse meio. Ela pode dizer que ela própria é a Women's Revolution do MMA como um todo.
claramente de como ela foi campeã do UFC, a escalçada de Hollywood com certeza bateria na porta dela. O talento dela não ficou só na luta, como também foi pro cinema, como eu falei. Ela estreou grandes produções como Os Mercenários 3, como vocês estão vendo a foto aqui na tela. Ela também estreou Velozes e Furiosos 7 ao lado de Vin Diesel e de um nome que é muito importante citar aqui, Dwayne The Rock Johnson. Porque graças ao The Rock e ela ter todo esse carisma, tanto dentro e fora dos rings, não foi muita surpresa, mas ela ia estrear na WWE em algum momento. E quando ela anunciou que nada ia para a WWE em 2018, muita gente achou que ela só ia ficar umas 2 lutas, ia ser só uma convidada especial. Mas como ela própria diz no livro dela, ela se dedicou muito, treinou bastante para ter uma versatilidade totalmente diferente desse meio. Ela se tornou, sem dúvida nenhuma, uma das maiores naquele momento que ela lutou na WWE, trazendo um destaque. Muitos odiavam, muitos amavam. A Ronda, sem dúvida nenhuma, teve uma das melhores lutas mistas em WrestleMania, que foi dela com Kurt Angle versus a Stephanie McMahon e o Triple H, como vocês estão vendo a imagem aqui na tela. Sem dúvida nenhuma, foi uma luta muito boa. Foi uma lutadora muito boa na WWE, apesar dos pesares. Ela teve tags com Shayna Baszler e de canto ganhou títulos. Ela chegou a participar da WrestleMania mais de uma vez. Ganhou um Royal Rumble, como vocês estão vendo aqui na tela. Ela se dedicou muito. Definitivamente, ela mostrava que poderia brilhar em qualquer caminho, apesar dos pesares e das polêmicas do Vince McMahon, e que ela própria já disse que não volta para a WWE em hipótese alguma, mostram que ela teve uma boa carreira na WWE. Apesar dos pesares, ela soube aproveitar o ensejo e soube se dedicar ao máximo enquanto estava lá. A gente sabe que ela falou muitas asneiras no caminho ali, mas isso é normal de quem veio de outros meios para se acostumar com a WWE. Agora, alguns detalhes que muita gente nem sabe dela, que a gente pode citar aqui com mais detalhes. Ela quase desistiu de toda a carreira dela. Por incrível que pareça, depois das Olimpíadas, ela passou por... Isso ela própria diz no livro dela, que ela passou por uma fase muito, mas muito difícil mesmo. Ela não tinha dinheiro para fazer as coisas dela. Ela sabia que queria lutar, mas ela não tinha dinheiro. Ela se sentia perdida. Ela chegou a morar num apartamento minúsculo, sem ter quase nada o que comer. Ela própria já falou em entrevista. Ela pensou várias vezes em desistir, porque ela achou que o esforço não valia nada. Isso depois dela ganhar as Olimpíadas. Ou seja, não é garantia, infelizmente, no mundo que a gente vive, que você não consiga viver de esporte se você não for um astro. E assim, são muitas vezes, a maioria das vezes, nos esportes que você mais ganha é só quando você é o top guy, a top girl. Então ela passou por umas certas dificuldades, como muita gente não sabe. Então isso é bacana a gente ver que, tipo, mesmo ela querendo desistir, ela não desistiu e continuou lutando, não desistindo. Como eu falei, ela escreveu um livro. Esse livro você acha facilmente nas livrarias, na internet também, você acha. Esse livro ela conta todos os detalhes que eu estou falando aqui nesse minicast, né? Se a gente pode dizer um pocketcast, se a gente pode falar assim, que ela conta esse livro que eu estou deixando a capa aqui na tela para vocês verem. Ela conta dos treinos pesados, dos detalhes da vida dela desde a infância, da perda do pai, os erros que ela cometeu, os erros que aconteceu ao longo da trajetória dela, das polêmicas que acabou se metendo na WWE, no UFC, as mudanças que foram feitas por causa dela. É um livro muito bom. Vale muito a pena vocês darem uma chance para conhecer um outro lado da Ronda Rousey, que muita gente acompanha só o meio lutadora e esquece que ela é uma pessoa como qualquer outra. Então vale a pena você dar uma chance. Eu não vou dar muitos detalhes porque vale a pena a leitura. Para quem não sabe, ela é apaixonada por animais. Isso vocês viram pelas promos do MVP MMA. Ela tem uma fazenda, né, uma mini fazendinha ali. Ela tem vários animais. Ela tem vários cachorros. Ela adora cuidar dos animais dela. Ela já participou de vários programas de proteção de animais. Ela vive falando da importância das pessoas adotarem os pets, não maltratarem os animais. Ela já incentivou várias ONGs beneficentes desses assuntos. Então vale a pena vocês saberem mais detalhes.
vale muito a pesquisa, sem dúvida nenhuma. E hoje em dia ela é mãe, para quem não sabe. Ela é casada com o lutador Travis Bourne. Eles têm filhos, obviamente. Ela fala abertamente sobre como a maternidade mudou a vida dela, deixou ela mais calma, mais feliz. E ela luta por o simples prazer de lutar, obviamente. Não é mais por trabalho. Ela fala que o maior objetivo dela ela já conseguiu, que era todas essas realizações, felicidades. Obviamente a trajetória da Ronda, a gente sabe que teve em outras empresas, como eu falei, teve as suas polêmicas, mas facilmente a gente pode dizer que essa mulher mudou o mundo das lutas como um todo, para todo sempre. Eu sei que o vídeo tá ficando longo, então já deixa seu like, curte, se inscreve e compartilha, que vale muito a pena você saber de todos esses detalhes que a gente está contando aqui nesse mini podcast aqui. E sem dúvida nenhuma, para vocês que saberem mais curiosidades e afins, a Ronda também, nesse último evento que teve, né, nesse primeiro MVP, ela ganhou a bagatela de $1 milhão para lutar contra a Gina Carano. Isso, curioso ou não, mostra como ela é uma lenda, independente do que foi. Ela foi a pioneira no judô. Ela tem um lado muito nerd, pra quem não sabe. Ela também ama videogames, tanto que ela já falou em entrevistas que os 3 jogos favoritos dela é World of Warcraft, Mario Kart e Just Dance. Eu nunca imaginaria que a Ronda gostasse de WoW e muito menos de Just Dance. Mario Kart até vai. Claramente a gente sabe da trajetória dela. Ela já apontou que tem diversos problemas neurológicos e falta de visão um pouco nas vistas devido às lesões causadas do UFC. Mas isso não tira o auge dela. E por incrível que pareça, ela já tinha se aposentado do MMA. Mas ela voltou por essa super luta contra a Gina Carano, que durou menos de 17 segundos e mostrou porque Ronda Rousey é a maior lutadora que a gente vai ter no MMA e no UFC de todos os tempos. Sem dúvida nenhuma, a gente pode fazer menções honrosas a diversos lutadores, falar de diversas especialidades. Das suas 12 vitórias no MMA, 9 foram rápidas finalizações. Então, sem dúvida nenhuma, ela tem um armlock com uma assinatura invejável, uma história insana, que dá facilmente para em breve terem algum documentário, algum filme com mais detalhes de toda essa trajetória aqui. Se você quer saber mais detalhes também, vão procurar que ela já fez uma aparição no Revolution, na Elite, como eu falei anteriormente, que ela confrontou a Toni Storm, né, junto com a amiga dela, Marina Shafir. Ela é muito amiga da Shayna Baszler, que é uma das pessoas que estão dentro da WWE, ou seja, teve seu ato de rebeldia na WWE? Teve. Mas tudo isso a gente sabe que um dia pode mudar, ela pode acabar voltando para lá e com certeza vai ser um Future Hall of Famer, tanto do UFC e tanto da WWE, pela toda essa trajetória importante que ela teve pro meio da luta como um todo. Mas fighters, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Lembre-se de curtir, se inscrever e assinar o canal, e lembre-se de que nós somos foda. O resto é moda. E quem não gostar que se sacoda. Muito obrigado pelo apoio na live de MMA. A luta será sempre eterna. Até a próxima. Fui. Tchau, tchau.